Olá a todos, eu sou o professor Cláudio Marcelo e dentro desta série de vídeos que estou fazendo sobre empreendedorismo, o assunto de hoje é bastante importante, pois ele trata do imposto de renda da pessoa jurídica. E como dizia um dos grandes pensadores e políticos norte-americanos, que foi Benjamin Franklin, nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos. Vejam que frase. É uma frase que causa bastante impacto, porque realmente os impostos eles fazem parte do nosso dia a dia. E quando nós pretendemos estabelecer um negócio através de uma pessoa jurídica, um empreendimento através de uma pessoa jurídica, nós devemos conhecer com um pouquinho mais de profundidade sobre toda a influência que esses impostos eles acabam exercendo sobre estas atividades. Então, neste vídeo de hoje, nós procuraremos falar sobre exclusivamente como que o imposto de renda da pessoa jurídica ele acaba sendo impactado dentro dos negócios. Então, existem 4 formas de tributação do imposto de renda da pessoa jurídica, que são elas, através do MEI, que é o microempreendedor individual, através do Simples Nacional, do lucro real e do lucro presumido. Então, essas 4 formas, elas acabam fazendo parte do dia a dia dos investidores de uma maneira geral. O que determina cada uma dessas modalidades de tributação do lucro, basicamente são 2 situações que acabam sendo influenciadas. A primeira das situações diz respeito ao tipo de atividade. Então, acaba sendo excludente. Para alguns desses regimes de tributação do imposto, eu posso optar por qualquer um deles. Por exemplo, no meu caso, eu que sou contador, a legislação prevê em cada uma dessas tributações, na verdade, ela não exclui a atividade de contabilidade ou a atividade do contador da tributação de qualquer uma delas. O que significa dizer que, no meu caso, eu posso optar se eu quero tributar com base no MEI, no Simples, no lucro presumido ou no lucro real. Então, a minha atividade ela permite esse tipo de escolha, o que já não acontece com algumas outras atividades profissionais. Por exemplo, se for um médico, se for um dentista, já não pode estruturar o seu negócio do ponto de vista de tributação como MEI, microempreendedor individual. Então, restariam outras 3 possibilidades, ou simples, ou lucro presumido, ou lucro real. Então, percebam que dependendo do tipo de negócio, há essa delimitação de opções. E algumas vezes chega ao ponto de não podermos optar. Por exemplo, um empreendimento que ele seja estruturado na forma de um banco, por exemplo, na forma de uma factoring, obrigatoriamente esses negócios eles só podem tributar o lucro através do lucro real, ou seja, não teria as outras opções como escolha. Então, a atividade ela é um fator determinante diante dessas opções que eventualmente podem ser escolhidas para a tributação do lucro. A outra questão que é colocada também diz respeito ao volume de faturamento. Ou seja, quanto mais a empresa, o empreendimento vai crescendo, obrigatoriamente há a mudança da forma de tributação do lucro. Hoje nós temos faixas que delimitam. Por exemplo, para 2017, para aquelas atividades que podem permanecer como microempreendedor individual, o faturamento máximo para poder permanecer nessa condição é de R$60 mil no ano. Para o ano de 2018, essa alteração ela vai para R$81 mil, ou seja, ultrapassando R$60 mil em 2017 ou R$81 mil a partir de 2018, aí já não poderia mais ser microempreendedor individual. Aí seria enquadrado automaticamente como tributação dentro do Simples Nacional. E também o Simples Nacional ele acaba tendo a limitação máxima de faturamento. Para 2017 é R$3.600.000 e para o ano de 2018 passará a ser de
R$ 4.800.000. Então, ultrapassando também esses limitadores dentro do Simples Nacional, obrigatoriamente teria que ser tributado com base no que é chamado de lucro presumido. E o lucro presumido, da mesma forma, ele tem um limitador máximo perante a legislação atual, que é de R$ 78 milhões. Então, aqueles empreendimentos que ultrapassarem a R$ 78 milhões também já não podem mais permanecer como forma de tributação dentro do lucro presumido. Aí teria que ir para o que é chamado de lucro real. Então, o lucro real, daí ele não tem uma limitação de faturamento. Independente do volume de faturamento, o lucro real seria a última forma de tributação do lucro dentro dos empreendimentos. O que muda, então, em relação à maneira prática, a maneira operacional com que os impostos eles acabam sendo tributados em cada um desses regimes? Se nós falarmos, então, daqueles empreendimentos que podem se enquadrar no MEI, e aí eu aconselharia a cada um de vocês que estão, ou que já são empreendedores, ou que estão procurando formalizar o negócio, a observar se a atividade na qual vocês exercem ou irão exercer é permitida a classificação dentro do MEI. Então, hoje são mais de 500 atividades permitidas dentro deste regime tributário. Para que cada um de vocês possa ter uma ideia, né, se a atividade se enquadra ou não como MEI, eu aconselharia a entrar no Portal do Empreendedor, que é um site administrado pelo governo, e lá tem a relação das atividades, inclusive em ordem alfabética. Como que funciona, então, a tributação no MEI? Para este tipo de empresas, de empreendimentos que podem se enquadrar como MEI, há uma tributação fixa. Então, todos os meses, independentemente de faturar ou não, ou seja, independente de emitir nota fiscal ou não, teria tributação fixa dos impostos, inclusive do imposto de renda. Essa tributação, ela em média é de R$ 50 por mês, independente de emitir nota, de faturar ou não. Esse número varia um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, dependendo do tipo de atividade no qual a pessoa se enquadra. Então, a obrigação que teria, do ponto de vista tributário, é recolher todos os meses em uma guia única, que o documento é chamado de DAS, o imposto relativo àquele período de competência. Então, todos os meses recolheria impostos, independente de emitir nota fiscal ou não. No regime tratado como Simples Nacional, aí já é um pouquinho mais detalhada a forma de recolhimento, embora da mesma forma simplifique e unifica todos os impostos em uma guia. E o que acontece é que aí são 20 faixas possíveis, atualmente, pelo menos em 2017, 20 faixas possíveis de tributação. De acordo com o volume de faturamento, essas faixas vão aumentando ao longo do tempo. Lembrando que não pode passar o faturamento de R$ 3.600.000 para 2017 e R$ 4.800.000 para o ano de 2018. Então, dependendo do enquadramento deste empreendimento, ele estaria em algum dos anexos que o Simples Nacional trata. Então, são vários anexos na legislação de 2017 e 20 faixas de tributação. Para o ano de 2018, vai mudar a legislação do Simples e essas faixas elas serão bastante mais restritas. Se hoje nós temos 20 faixas, a partir de 2018 nós teremos apenas 6 faixas. E a tabela ela funcionará muito parecida com a tabela do imposto de renda, em que existe uma base de cálculo para se identificar o valor do imposto e tem uma parcela a deduzir deste valor do imposto calculado. O fato é que, do ponto de vista operacional, irá simplificar um pouquinho mais a forma de apuração do imposto. Não estou dizendo que irá diminuir a carga tributária. Isso terá que ser feita uma análise detalhada em relação ao tipo de negócio, em relação à faixa em que o empreendedor
ele vai se enquadrar a partir de 2018 nessa nova legislação do Simples Nacional. Mas o fato é que, diferente do microempreendedor individual, no Simples Nacional existem faixas diferentes, não há um imposto com uma faixa única ou um imposto fixo ao longo de todo o ano. Então ele vai mudando de acordo com o volume de faturamento do empreendimento. Na outra forma de tributação, chamado de lucro presumido, o próprio nome já sugere algo, né? O que é tratado como presunção. Então existe um percentual estabelecido pela legislação, uma legislação federal, portanto é uma legislação escrita e de vigência nacional no Brasil todo, independente do estado, em que a faixa de presunção ela varia de 1,6% do faturamento, chegando a 32%. Então, dependendo do tipo de negócio, a presunção que o lucro da empresa ela varia nesses patamares, de 1,6% a 32%. Para aquelas atividades mais comuns, como, por exemplo, comércio e indústria, essa presunção, dentro desta faixa, é de 8%. Né? Então, se uma empresa tivesse um faturamento lá, um determinado empreendimento tivesse um faturamento, por exemplo, de 100 mil reais, que seriam as emissões de notas fiscais de 100 mil reais, presumiria, no caso de comércio e de indústria, que 8% desses 100 mil reais seria o lucro presumido. Então, sobre essa base de 8%, 8% de 100 mil reais daria 8 mil reais, sobre este 8 mil reais é que acabaria sendo tributado o imposto de renda a uma alíquota de 15%, e a contribuição social a uma alíquota de 9%, né, que são os dois tributos que incidiriam sobre esse conceito de lucro presumido. No caso de prestação de serviço, há sempre uma presunção maior, e aí seria de 32% esta presunção. Ou seja, sobre o faturamento, então teria que calcular estas presunções. No caso do lucro real, só efetivamente pagaria imposto de renda e contribuição social se a empresa ela desse lucro em determinado período. Se a empresa desse prejuízo, não pagaria nem imposto de renda e nem contribuição social. Ou seja, aí sim o conceito de tributação é sobre o lucro e não sobre o faturamento. Mas isso enquadra-se somente no lucro real. Nas outras formas de tributação, mesmo que a empresa tenha prejuízos, ela pagaria imposto. E no lucro real, só pagaria imposto de renda e contribuição social no caso de dar lucro. E, naturalmente, nesse caso, a contabilidade teria que ser muito mais esmiuçada, muito mais detalhada, muito mais técnica, para evitar qualquer tipo de desembolso a maior a título de tributos. Então, o lucro real, normalmente, ele acaba sendo aconselhado para empresas mais estruturadas. Não digo grandes empresas. Naturalmente que as grandes empresas, a imensa maioria, acaba indo para o lucro real até por conta do faturamento, né? Porque ultrapassando os 78 milhões de reais de faturamento no ano, já estaria enquadrada automaticamente como lucro real. O meu conselho final, então, é que cada um de vocês, empreendedores, sempre conversem com os contadores pelos quais vocês têm contato, com aqueles contadores que vocês confiam, que possivelmente serão os contadores do empreendimento de vocês, e discutam sobre estas formas de tributação. Há quase que um consenso que o lucro através do Simples Nacional é o mais vantajoso, mas nem sempre é. Tudo depende de uma série de análises tributárias e de cálculos, que eu espero que vocês façam em conjunto com os contadores de vocês. Ok? Espero que o vídeo tenha sido válido a cada um de vocês. Não deixem de curtir o meu canal, Professor Cláudio Marcelo, no YouTube. E até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos.